Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje a gente vai trazer, eu venho trazer para vocês sobre corrida, os segredos da corrida para mulheres. Fica aqui comigo, tá? Esse é o replay dessa live e eu quero você aqui comigo até o final, tá bom? Essa live tá imperdível. E trouxe muitas novidades, trouxe muitas coisas legais, muitas descobertas, descobri um monte de coisa sobre corrida, sobre mulheres, sobre efeitos fisiológicos, emocionais, mentais, descobri um monte de coisa e eu quero você aqui nessa live junto comigo. Se você é uma pessoa que já corre, você é uma pessoa que não corre, mas tem vontade de correr, você é uma pessoa que tá querendo, tá pensando seriamente em começar a correr, fica comigo que essa live vai ser demais, tá bom? Deixa eu só terminar de avisar todo mundo aqui da Milhas, mandando aqui pro pessoal online também, a galerinha online para assistir essa live, chamando todo mundo. Também vou mandar aqui pro pessoal do Quatrac, para Danilo, Quatrac e Vinhais, para fazer presente. Oi, Laninha, tudo bem? Oi, Jaque. Oi, turminha, tudo bom? Oi, Calafete, tudo bem, Ti? Como é que estão as coisas por aí? Oi, Igor, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Oi, Sene, vamos de boas dicas, boas dicas. E como eu comecei essa live um pouquinho mais tarde, quero ser bem sucinta, bem rápida, pra gente poder dormir cedinho, né? E não atrapalhar aí nosso ciclo circadiano, nosso sono, né? Nossa melatonina, tá bom? Tranquilo, ó, eu já peço que vocês façam o seguinte, coloca a live naquele modo assim mais claro, mais escurinho do celular, para não ficar ativando muito a vista de vocês, tá? Bota assim no modo assim mais, aquele modo que é tipo economia de bateria, mas é um modo mais tranquilo, tá bom? Pra gente poder não ativar muito, deixa um pouquinho mais distante, assim. E ó, papel e caneta na mão, que hoje a gente vai precisar, que é muita coisa bacana que eu tô trazendo pra vocês. Oi, Adri. Oi, Raquel. Fiquei tão feliz com seus resultados, tão feliz. Sabia? Porque é o seguinte, oi, Ti. Beijo, meu amor, também, saudade demais. Quando tiver por aqui pro São Luís, me avisa, viu? Quero te ver. Vem por aqui pra gente fazer aquele evento que não saiu, mas tem que sair dessa vez. Tiago, gente, ele foi nosso professor aqui, não sei se quem é das antigas aí vai saber. E ele sempre foi muito voltado pro lado artístico. E ele, junto com o Joel, ele era muito amigo do Joel, é muito amigo do Joel, né? E ele foi para São Paulo, se especializou em circo e hoje faz um trabalho lindo, sou com movimentos de funcional, movimentos, sabe? Um trabalho assim que eu fico encantada, que eu já disse para ele quando ele estiver aqui em São Luís, a gente vai bolar uma coisinha aqui de circo, porque dá super certo, dá super certo. Aliás, quase tudo dá super certo aqui. Oi, Ronaldo! Recordista, o melhor recordista do mundo de maratona. Gente, que orgulho, que satisfação ter Ronaldo da Costa na minha live. Gente, vocês conhecem Ronaldo da Costa? Ronaldo da Costa é o maior maratonista brasileiro. Ano passado, não, 2019, ele esteve aqui com a gente nos nossos 10 anos de milhas. E quando tiver 15 anos de milhas, com tudo isso passar, te quero aqui de novo, viu, Ronaldo? Já marca aí na sua agenda. Oi, Idina, oi, Virginia, todo mundo que tá chegando. O que tá acontecendo? O que eu percebi, né? Vamos levar assim. Ai, adoro. Oi, Breno, meu primo lindo. Hi, David. What's up? E aí, tudo bem, David? Né, já que foi tudo de bom aquele evento. Seguinte, ó, o que acontece? As mulheres estamos, graças a Deus, 50% das corredoras que terminam, que se inscrevem em provas de corrida de rua. Né? Então nós somos já o cenário atual do mundo que mulheres participam de 50% de corrida. Deixa eu só colocar aqui, renomear essa live. Segredos da corrida. Certo? Mais especificamente para mulheres. Ui, peraí, gente, só meu teclado agora, ele é português e inglês para conversar com o David. Entendeu? E aí, meu teclado não é mais português somente, gente. Quando eu estiver fazendo as minhas pós-graduações lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, lá em Boston, entendeu? Já tô aqui aprimorando meus conhecimentos em inglês. Ok, então bora lá. Gente, seguinte, ó. A corrida, hoje, a mulher, né, participa apenas de 50%, né? É um cenário atual de corrida de mulheres, que as mulheres participam
né? Então, vamos imaginar que essas total de pessoas que participam de corrida, 50% são mulheres, ok? Vocês acham que é um cenário muito pouquinho? Nossa, só 50% vocês acham? Acham sim ou sim? Porque isso que acontece, tem crescido isso. Então a gente vai chegar no momento em que as provas de corrida de rua, principalmente maratona e meia maratona, que ainda não somos a maioria, a gente está ali entre 38%, a gente vai chegar nesse momento que precisamos equiparar, ou então até quem sabe, por que não subir o número de corredores, de corredoras. Por quê? Porque nós somos a maioria no mundo, somos mais charmosos, somos mais gostosos e nada mais justo do que a gente dominar, inclusive, o mundo da corrida. Beijo, Lari, te amo. Ó, então é o seguinte, as mulheres, 60% das mulheres participam de corrida de rua de 5 quilômetros. Isso, gente, quem participa de corrida, eu tenho certeza que aqui nessa live tem um monte de gente que não participa de corrida de rua, ainda mais agora, né? Mas esse é um dado de até 2019. Então eu tenho certeza que tem muitas mulheres que não participam de corrida. Eu mesma, a última corrida que eu participei foi São Silvestre 2000 e sei lá, nem me lembro, né? Mas a gente pratica a corrida. Então eu acredito que esse número é muito maior. Eu acredito que nós somos quase 90% de todos os corredores do mundo, nós somos. Mas sabe o que é mais curioso? É que não existe muitos estudos aprofundados sobre a corrida para mulheres. A maioria dos estudos que a gente encontra na literatura são estudos muito para homens, muito para performance, muito para resultados, para um grupo muito grande, mas que mistura homem e mulher. E eu quero, a partir de agora, fazer um monte de estudo com um monte de mulher que corre, que emagrece, que faz funcional, porque eu quero fazer parte desse movimento de trazer pesquisas, de trazer coisas, de trazer novidade, de trazer informações que são relevantes pra gente, tá? Então, assim, não é fácil encontrar coisas que são diferentes de mulheres para homens e nem a nossa fisiologia, mas a gente sabe que a nossa fisiologia é diferente, não sabe? A gente é diferente de homens, nosso corpo é diferente, né? Nossa fisiologia é diferente, o que a gente pensa, o que a gente come, nossos hormônios são diferentes. E aí, baseado nisso, será se realmente tem algo que precisa mudar um pouquinho, precisa ser diferente pra gente melhorar a nossa corrida, pra gente emagrecer, pra gente usar a corrida de forma mais satisfatória? E é exatamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Oi, Gi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então é o seguinte, a live de hoje é para falar um pouco sobre os segredos da corrida, especificamente para mulheres, e eu quero te mostrar aqui um monte de coisa muito legal, que a gente tem que aproveitar isso, não para se comparar como homem, não, nada disso. Eu até brinquei no começo da live, mas é só uma brincadeira, tá? Mas pra gente respeitar o nosso corpo e entender como é que funciona a nossa fisiologia, certinho? Vamos correr? Seguinte, quais são os benefícios da corrida em geral? Em geral, quais são os benefícios aí? Para homem e para mulher, eu quero que vocês comecem aqui a escrever para mim. Quais são os benefícios que você aí que corre, mesmo que corre assim só em volta da casa, mesmo que corra só 30 segundinhos, mesmo que corra assim 200 metros, ou que já corre bastante, que já foi maratonista, que já foi meio maratonista, me fala aqui os benefícios que você acredita que funciona para você. Quais são os benefícios que melhorou a sua saúde, ou que coisas que aconteceram. Não, isso aqui foi a corrida. De verdade, foi a corrida que melhorou isso pra mim. Me conta aí, deixa eu ver se tá batendo aqui com as informações que eu vou trazer pra vocês. Emagrecimento, ótimo. Primeiro ponto que pra mim não existe coisa melhor do que emagrecer usando a corrida. Dormir melhor, taxas belíssimas, inclusive Raquel, vou fazer esse post que a Raquel melhorou as taxas dela de forma assim absurda. Taxa de colesterol, de triglicérides, disposição, show, primo. Muito bom. Colesterol controlado. O que mais? Quais são os outros benefícios que a gente pode encontrar que você que corre percebe? Disposição, emagrecimento, capacidade respiratória, né? Já que eu diga, já que ela sofre um pouquinho de asma, então ela percebe muito isso na corrida. O que mais? O que mais que tem de benefício? Vamos lá, eu quero coisas assim que você percebe, não, isso aqui foi a corrida que me ajudou mesmo, de verdade. Pode ser coisas que são além da fisiológico. Se sente melhor, se sente que pensamentos, eu, por exemplo, eu não sei o que acontece comigo, bom humor, muito bem. Eu não sei o que acontece comigo, que inclusive eu já disse que quando eu for correr, eu vou levar meu celular pra falar as coisas que eu penso. Porque todas as vezes que eu corro, gente, eu tenho tanta ideia, autoestima, disposição, emagrecimento, condicionamento físico, melhora nosso sono, endorfina, sensação, né, de alegria.
Transtorno de ansiedade, muito bom, Fábio. Ótimo, obrigada, viu? Perfeito. Tudo isso daí acontece para todo mundo, para quem é homem e para quem é mulher, certo? Então, a maioria dos benefícios aqui eu vou falar, mas depois eu vou pontuar alguns benefícios que são específicos para mulheres. O primeiro deles é a gordura corporal. E a gente, nós mulheres, nós somos mais resistentes. Olha que legal, nós somos mais resistentes do que os homens. Os homens nasceram para ser mais rápidos, distância curta, e é por isso que eles têm um tempo mais rápido que o nosso, sim. Se for comparar homens e mulheres, a média do tempo de uma maratona, de uma meia maratona, de 5 km, 10 km, o homem sempre vai chegar mais rápido, tá? Então, nós temos mais resistência, nós somos mais, nossa fisiologia ela é pronta para isso, para resistir mais. Como a gente resiste mais, o que acontece? A gente utiliza mais gordura do que o homem, certo? Então, nosso corpo utiliza mais gordura como fonte de energia. Que coisa maravilhosa. Nosso corpo, ele mantém aquele glicogênio, então ele segura ali o glicogênio para a gente ficar mais tempo correndo e, ao mesmo tempo, utiliza a gordura. Por isso que eu acho assim que não existe atividade melhor do que a corrida para quem quer emagrecer. Não precisa correr muito, tá, turminha? Não é uma coisa assim de você ficar correndo 5, 10 km e se exaurir. É correr para poder realmente sentir o efeito disso, tá bom? Um outro ponto, retenção de líquido. Todo mundo sente isso, todo mundo percebe que é só dar uma corridinha que já percebe que dá uma enxugada? Todo mundo aqui percebe? Já sentiu isso na pele mesmo? Eu tô falando bobagem? Não, meu amor, obrigada. Tá? Acontece mesmo? Outro ponto, segundo ponto, retenção de líquidos, redução daquela retenção de líquidos, né? Quando a gente corre, o que acontece? Nosso corpo aumenta a temperatura, a temperatura corporal. Por quê? Porque a gente usa mais vários grupos musculares, nosso coração acelera, esse bombeamento vai passando para todos os órgãos, principalmente todos os músculos, então nossa temperatura corporal acelera, né? O que a gente vai botar para fora? Para poder equilibrar a temperatura, isso, menos inchada, para poder comparar ali, para ficar a nossa temperatura em homeostase, em equilíbrio, a gente começa a gastar líquidos, a gente começa a botar muito suor para fora. E tem mulheres e homens que suam muito, né? E aí começa a botar para fora. E essa retenção que muitas mulheres têm, muitos homens têm também, mas mais especificamente mulheres, por conta dos hormônios, por conta de um vacilozinho ali numa alimentação com um pouco mais de sódio, acaba retendo um pouquinho mais esse líquido, né? Se você come direitinho e faz o treino direitinho, você não vai reter líquido, tá? Agora, se você come um pouquinho mais de sódio, um pouco mais de industrializado, um pouco mais de alguns alimentos que ajudam a dar essa inchadinha e você não corre, aí o negócio desanda. Eu consigo ver, gente, pessoas, alunos, assim, eu acho que meu olhar é tão clínico depois de tanto tempo, que eu consigo ver assim, ó, ixi, aquele ali engordou 2 quilos. Mas é só líquido, é só de inchaço mesmo. Então, a corrida vai fazer o quê? Vai liberar esse líquido e junto com esse líquido vai liberar o quê? Que a gente elimina junto com o xixi e o suor, a gordura corporal também. Então, a gente, o que o nosso estômago, o nosso fígado, o nosso intestino não aproveita, ele libera. Beleza? Tranquilo? Então, a retenção de líquido também é muito favorecida, tanto para homem e para mulher, mas para mulher a gente é mais beneficiada em relação a isso, né? E outra coisa, não sei se vocês já perceberam, mas em geral, quando a gente corre, não sei se já aconteceu com várias mulheres, com algumas mulheres aqui, mas quando a gente corre, a gente para de correr, o que a gente faz? A gente tende a ter uma retenção maior. Nosso corpo ele já está acostumado com essa troca de líquidos, de colocar toxina para fora, então a gente tende a dar uma inchadinha. Por isso que tem que cuidar da alimentação, tá bom? Outro ponto, outra coisa, que isso aqui é específico para mulheres mesmo, é a densidade mineral óssea. A gente já sabe que quando está chegando nos 40 anos, a nossa capacidade de firmeza, de cálcio, de absorção de cálcio, de vitamina D, ela é diminuída, certo? Então, mulheres, por quê? Por conta dos vários hormônios que vão acontecendo, os nossos ossos ficam mais frágeis. A gente costuma dizer que é densidade mineral óssea. Então, essa densidade a gente vai perdendo ao longo do tempo. Se eu tenho um histórico de osteoporose na família, minha mãe já teve uma fraturinha aqui, que Deus me livre, mas já teve uma fratura no fêmur, já teve uma fissurinha, já tem um histórico, eu preciso cuidar mais. E a corrida é o melhor exercício para a gente aumentar essa densidade mineral óssea. Por quê?
Porque ao contrário do que se imagina, pessoas que têm dificuldade de retenção de cálcio, não precisa, a gente acha que não, se eu tenho dificuldade de cálcio, eu vou ficar com atividade sem impacto, né? Mas na verdade é o inverso. A gente precisa de atividade de impacto para acelerar essa produção de osteoblastos e osteoclastos, que são as células ósseas. Então a gente precisa acelerar isso e a corrida é o melhor exercício. Por quê? Porque é atividade de impacto. E aí, o que acontece quando a gente tem um caso, agora nem tanto, mas antigamente, que tinha um caso de osteoporose na família, leva ela para hidroginástica, leva ela para fazer natação. E não, a gente tem que fazer caminhada, corrida, fazer um funcional que use saltitos, certo? Então, se eu tenho um pouquinho já tenho o meu histórico familiar, já tenho uma densidade mineral óssea, eu preciso correr ainda mais, tá? Outro ponto, quarto, que muita gente falou aqui, o sono, nosso sono é melhorado. Quem nunca, né, gente, depois que fez uma corridinha, tem pessoas que têm insônia, quem nunca experimentou isso? E não é só especificamente da corrida, mas a corrida eu costumo acreditar que ela dá essa sensação mais rápida. Então, se eu faço um exercício hoje de 30 a 40 minutos, eu vou dormir melhor. Eu vou dormir bem. Mas se você corre, meu amigo, você vai dormir excelente. Você vai dormir muito bem. Sim ou sim, eu tenho certeza que os corredores aqui validam isso, tá? Por quê? Porque a gente libera durante e após a corrida alguns hormônios, ocitocina, endorfina, adrenalina. E todos esses hormônios são hormônios que são inversos do estresse, da insônia, do cansaço, certo? Então, se eu tô correndo, faço hoje minha corrida direitinho, eu tô liberando isso, não dá aquela sensaçãozinha assim de relaxamento? Essa sensação de relaxamento é o precursor da melatonina e do sono. Lembrando que eu ainda vou fazer essa live, lembrando que o sono, ele tem que ser completo, ele tem que ser profundo. Aquele sono que você acorda e percebe, nossa, como eu dormi bem. Isso está cada vez mais raro, né? Eu não sei se com vocês acontece, mas está cada vez mais raro. Acontece isso? O sono de vocês é bom? Vocês já experimentaram dar uma corridinha no finalzinho da tarde e sentir esse sono? Já ou não? Me diz aqui como é que tá esse sono, certo? Então, esse relaxamento... Ah, Karina, mas eu treino de manhã. Eu vou sentir esses efeitos também à noite? Sim, vai sentir. Talvez, uma coisa que eu quero muito testar aqui com os meus alunos é isso. Talvez essa sensação de relaxamento imediato para aproveitar o sono, talvez não, porque se você treinou de manhã. Mas o seu ciclo, de alguma forma, vai facilitando, seu ciclo circadiano, né? Vai, de alguma forma, se ajustando e você vai conseguindo dormir, sim, melhor, tá bom? Beleza? Quinto ponto, controle hormonal. Nós, mulheres, principalmente que está chegando nos 35, 38, 40 anos, nós sofremos algumas alterações hormonais naturais do nosso corpo. Começa a baixar alguns hormônios e com isso acontece o que, gente? Aumento da gordura abdominal, aumento da gordurinha aqui, ó, dos braços, não aumenta? Aumenta também a gordurinha na perna, no culote. Então, se eu já tenho uma predisposição genética para aumentar isso, se a minha mãe, se a minha avó já sente isso, eu também vou acabar, né, naturalmente, como eu sou filha dela, vou acabar pela força genética, graças a Deus, eu vou acabar também herdando isso. Então, a corrida também ajuda muito nesses efeitos. A corrida ajuda muito a gente a equilibrar. Porque, como eu falei, igual o sono, equilibra cortisol, que começa a ficar aumentado, equilibra a fome, equilibra a saciedade, né? Então, equilibra várias coisas. Inclusive, no sono, tem 2 hormônios que eles são muito importantes nesse controle de saciedade e de fome. E, às vezes, a gente não dorme bem e passa o dia todo depois sentindo muita fome, que é a leptina e a grelina. São 2 hormônios que eles entram em estado... porque um vai compensando o outro, né? Então, ele entra no estado muito bom quando a gente dorme cedo, quando a gente dorme bem, quando a gente dorme aquelas 7, 6 horas direto, sem acordar, sem picar o sono, certo? E o GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio que dá uma sustentação maior para nossos músculos, hormônios que ajudam a gente a ter mais vigor. Então, é por isso que a corrida ajuda muito nesse processo de melhora hormonal, melhora do sono e vai uma coisa desencadeando na outra, certo? Tô falando besteira, tô falando certo, tá certo isso mesmo, vocês que me disseram aí, falaram de sono, falaram de disposição,
E respiração. O que a corrida tem a ver com a respiração, né? Será que a gente consegue manter essa respiração de forma legal? Será que a nossa respiração quando a gente corre é uma respiração certa? Será que existe uma respiração certa? O que vocês acham? Me conta aí, né? Inclusive, é uma das coisas que a Jaque, inclusive, minha aluna aqui, falou que o médico dela, que ela tem uma sequela de... Ela tem asma e depois do Covid o médico pediu pra ela fazer o quê? Diz aí, Jaque, caminhada conversando, né? Porque quando a gente caminha, aumenta esse fluxo respiratório e quando a gente conversa, ainda mais esse ciclo respiratório, né? Então, quando a gente corre, existe um ciclo respiratório. Vocês já perceberam, já viram alguns casos assim de pessoas que respiram muito, puxam muito ar? Já percebeu? Ou então quando a gente está muito cansado, principalmente fazendo intervalados, né? Treino intervalado, treino muito forte, que a gente fica, né? Enche muito o ar pela boca, acaba ficando com aquela respiração excessiva, né? Na verdade, isso é uma forma excelente de você aumentar a sua capacidade respiratória. Existem diversos exercícios que ajudam isso, mas aquela respiração profunda mesmo, que você sente lá dentro, rasgando o peito, que só na corrida a gente sente, né? Tô brincando, existem outras situações, mas a corrida te estimula a sentir isso, na verdade expande mais a capacidade torácica, né? Os nossos músculozinhos aqui que ficam entre cada costelinha, ele fica mais forte, ele se expande mais e a gente consegue sim promover uma melhor volume respiratório, certo? Então a corrida ajuda muito nisso. Então, para quem tá aí precisando retomar o fôlego, para quem teve Covid, né? Para quem tá precisando retomar o fôlego porque tá muito ansioso. Como é que a gente faz? Como é que é a nossa respiração? Se Vanessa estiver aqui, a minha terapeuta da respiração consciente, ela é especial para falar isso. Como é que fica a nossa respiração quando a gente está ansioso? Como é que fica a nossa respiração quando a gente vai dormir? E como é que fica a nossa respiração quando a gente respira de forma consciente? Me diz aí. Se eu tô ansiosa, se eu tô aqui, ó, a respiração tá curtinha, né? Não é verdade? Se a gente tá dormindo, aquela respiração fica mais longa, mais tranquila. E a corrida ajuda a gente no volume respiratório, nesse estímulo do nosso corpo, tá bom? Do nosso pulmão. A corrida, a respiração é sim, Analete, muito pessoal, muito pessoal mesmo. Não tem como a gente dizer que a respiração para correr é algo que tem que ser batidinho, assim como a técnica de corrida é uma coisa muito específica, muito pessoal. Porém, a gente tem algumas formas de expandir isso, de melhorar isso. E uma dessas formas é você respirar pela boca, sempre. Então, sempre quando eu estiver correndo, eu vou respirar pela boca. Por quê? Porque a nossa maior cavidade de captação de oxigênio, tá? E pra gente correr, a gente aumenta o quê? Número de mitocôndrias. A mitocôndria é aquela célulazinha de respiração celular. Então, ele vai levando para os nossos músculos o quê? A gente precisa aproveitar essa respiração. A gente tem que ter cuidado só para não engolir o ar e ficar com aquela dorzinha assim de lado, que é muito comum. E também não soltar muito ar. E soltar demais e acabar dando aquela tonturinha que acaba mudando um pouquinho a forma do ciclo respiratório. Tá bom? Beleza? O que mais? Aumenta a produção neural. Aumenta dos neurônios do nosso cérebro. Tem um estudo que eu acho que ele é de 2013, que ele comparou quem levanta pesos, né? Quem faz exercícios de força e quem faz exercícios aeróbicos, principalmente quem faz a corrida. E foi analisada a quantidade de neurônios que eram estimulados e que ao mesmo tempo eram aumentados. E aí a corrida comprovou-se que o quê? Que a corrida produzia mais. Além de você estimular mais os seus neurônios, ela produzia mais neurônios no seu cérebro. Então eu acho que é por isso que quando eu tô correndo, meu Deus do céu, tem pessoas que não sentem nada, né? Que, por exemplo, que quando corre... Oi, voltei.
Certo? Dei uma pausada aqui. Então tem pessoas que quando correm não percebem, até dizem assim, não, Karina, não penso nada. Quando eu tô correndo, eu quero só dar uma relaxada, dar uma apagada, assim, né? A pessoa nem quer pensar muito. Eu acho que vai depender também muito de cada, mas assim, fica a dica que se você quiser estimular um pouquinho mais a sua criatividade, se você quer estimular também a sua concentração, estudar um pouquinho mais, né? Fazer uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, utilize a corrida. Não precisa ser muito, até 30 minutos já é super válido, ok? Agora vamos falar de coisa boa, de libido, né? Para as mulheres especificamente, foi a minha, viu, Adri? Foi a minha internet que caiu. Pra falar de libido, a corrida em si, na verdade, tanto para homens como para mulheres, a corrida tem aumentado, tem também muitos estudos mostrando isso, quanto que a corrida melhora, mas olha só, presta atenção, é uma corrida de até 1 hora, tá? Ela melhora a produção, estimula a capacidade sexual, o desejo e a atividade sexual, tá? Então ela dá uma estimulada na nossa libido, sim, isso é para homem e para mulheres. E nesse estudo aqui sobre libido, ficou um pouquinho falho como é que isso acontece com a mulher, porque a gente sabe que nós mulheres não é somente vou correr, vou ficar fogosa, né? Não. Tem outros fatores diferentes do homem, que tem uma fisiologia um pouco diferente, acaba sentindo. E vocês aí do outro lado, meninas e meninos, me digam, a corrida tem melhorado a libido de vocês? Só que quando vai comparar pessoas que correm acima de 1 hora, que faz meia maratona e maratona, isso não acontece. Não há uma produção, nem um desejo de uma atividade sexual aumentada. Na verdade, a pessoa fica tão cansada que ela nem consegue fazer nada, né? Não consegue levantar nada. Tô brincando, gente. Mas é isso. Fica a dica aí também se você tá sentindo aí que tua libido tá baixinha, que não tá conseguindo, né, fazer muita coisa. Então, fica a dica. Mais um ponto, a maternidade. Depois que nós temos bebês, isso aí serve para as mães aí novinhas, aí de 20 e poucos anos, né? Depois que nós temos nossos bebês, como é que eu posso dizer? Como a gente precisa carregar um bebê e esses glóbulos vermelhos, né? Eles são ficam maiores, nossa capacidade respiratória, minha cabeça está coçando só de pensar. Nossa capacidade respiratória, nossa capacidade circulatória fica aumentada, porque afinal de contas você está carregando uma outra vida. Quando você tira o bebê, quando a gente tem o bebê, isso continua. A gente continua com essa capacidade muito excelente. Não é à toa que tem duas maratonistas, a Paula Radcliffe e mais uma outra que eu não me lembro, bateram recorde de maratona, certo? Então, para você aí que teve bebê, não é desculpa, aproveite que você tem mais capacidade respiratória para poder correr melhor, tá bom? Claro, tudo com muito cuidado, tá? Tudo com muito controle, mas é uma dica muito legal também. E mais 2 pontos, o ritmo. Nós mulheres conseguimos ter ritmo na corrida melhor do que os homens. Quando a gente corre, a gente consegue não perder a cadência. Olha que legal, acho que é porque a gente dança, né? Acho que é porque a gente sabe muito o ritmo. Então a gente consegue manter, e é verdade, eu tava indo agora correndo, eu vi um monte de mulher assim, ó, que a gente mantém o mesmo ritmo, e os homens não, os homens vão, param, né, acelera, aí vê uma pessoa que quer passar, e nas provas, isso foi um estudo que foi feito em provas de corridas de rua, de maratona, minha maratona 5 e 10, um estudo muito bacana de quase 250 pessoas, e aí descobriu-se que o quê? Que as mulheres mantêm esse ritmo de forma quase... ela quase não tem variação, é uma variação assim de 5%. Então a gente começa a correr e termina no mesmo ritmo. Porque nós somos mais resistentes, né? Desculpa, bebê. Chupa. Mas também porque a gente consegue, não sei, de alguma forma a gente consegue manter aí esse ritmo melhor. E, por último, a flexibilidade, tá? Não. Por isso, gente, que a gente tem que invadir essas corridas, porque a gente tem muito mais coisas boas sobre a corrida do que os homens. Tô brincando, gente. Então, vamos lá. E por último, a flexibilidade, tá? E aí tem 2 pontos aí que eu quero mostrar pra vocês. Nós somos mais flexíveis. Isso é bom? É. Mas também tem um lado que não é muito bom. O lado bom é que quando a gente tem mais mobilidade, quando a gente é mais alongada,
Quando a gente corre, a gente tá mais, vamos dizer assim, nosso corpo tá mais preparado para mudanças de posição, por exemplo, e o de usar o nosso corpo de forma melhor. Então, se eu tô correndo aqui, aí vi um buraco, eu vou passar, então a minha mobilidade, a minha flexibilidade me ajuda a ter essa reação e ao mesmo tempo de não me machucar, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem essa flexibilidade muito grande, a gente perde o quê? Velocidade. A gente perde aquela capacidade de potência, de agilidade, né? Então, tem esse lado bom que a gente tem que aproveitar mesmo. Então, a gente também, como é que eu posso dizer? A gente se lesiona mais, a gente tem mais chance de se lesionar, mas se fizer um negócio direitinho, que eu vou já explicar pra vocês, se fizer um negocinho direitinho, dever de casa direitinho, não se machuca. Mas esse é um ponto muito bom. Então, nem sempre quando a gente é bem flexível, a gente tem menos lesão. Mas tem esse ponto positivo de usar mais o corpo. Vocês entenderam? Deu pra entender? A gente consegue usar mais várias partes do nosso corpo enquanto a gente corre, porque eu posso estar correndo aqui, ó, e falar com uma pessoa, ei, fulano, tudo bem? E aí eu posso olhar pra trás, porque eu estou super flexível e eu tô aqui linda, bela e não me machuco. De síntese, é isso. Certo? Tranquilo? E claro, tem os benefícios emocionais, que são os mais importantes, são os melhores da corrida. Pra gente, que somos pessoas tão emotivas, tão choronas, tão sensíveis, né? Então, primeiro benefício que é emocional é a nossa autoestima. Não tem um ser humano, mulher, que quando termina de correr não se sinta mais bonita. Se você não tá se sentindo mais bonita, eu vou dizer pra você, volte e corra de novo. Porque você não fez o negócio, não fez o que era pra fazer, tá? Mas a nossa autoestima melhora. Isso de uma forma geral, todos os exercícios, eu acho que não. Eu acho que a corrida dá mais esse poder. Por quê? Porque na corrida a gente consegue entender melhor o nosso corpo. E pequenas coisinhas, pequenininhas. Então assim, ó, se eu corro de um poste pro outro hoje, e se amanhã eu corro de um poste mais 2 postes, meu Deus, uma capacidade assim de realização gigante. Poxa, eu dobrei a minha resistência. Isso daí vai pra onde? Pra onde é que vai essa sensação de, meu Deus, que eu posso, de autoestima, né? Então eu sou poderosa, woman power, girl power, né? Então eu sou muito melhor, né? Eu me sinto muito melhor. E fora também você fica com a mente um pouquinho mais leve. Então a gente começa o quê? Meio que se aceitar mais, né? A gente começa a entender que não, isso aqui tá dentro do meu limite, eu não consigo mais correr, que também é uma questão de autoimagem, né? A gente percebe as medidas reduzindo. Hoje mesmo eu recebi um depoimento lindo de uma aluna que ela já tinha tentado várias coisas, já tinha tentado academia, já tinha tentado vários lugares, nunca tinha se encontrado, e quando treinou aqui ela já perdeu aí uns 10 quilos sem querer, foi devagar, tá participando do programa de corrida, foi devagar, foi no tempo dela, já consegue correr. Então assim, essas percepções elas são diferentes quando a gente corre. De verdade elas são. Então a gente tem uma redução também das medidas, a gente percebe o nosso corpo dando uma desinchada. Lembra de tudo que eu falei que são fisiológicos, mas que a gente tem a percepção, tá? A nossa aceitação do corpo, a aceitação de situações do corpo também, né? Então a gente começa a se perceber mais. Terceiro ponto super emocional também, que eu acho assim, excelente. Amor, vai ficar quente. Pode deixar aberto, depois eu fecho. Que é a felicidade. Você sabia que o hormônio da felicidade, o hormônio da gratidão, é o mesmo hormônio que a gente usa quando a gente corre? Não tem esse hormônio da gratidão, que é você se sentir feliz por estar fazendo algo por alguém, que gera em você uma sensação de, meu Deus, que coisa boa a gente poder ajudar, né, as pessoas. É o mesmo hormônio, o seu cérebro libera o mesmo hormônio pro seu corpo. E é exatamente por isso que é a grande magia da corrida, né? Agora esse daí ele libera para todo mundo. Eu acho que nós mulheres percebemos mais isso. Somos mais emotivas, então a gente percebe isso melhor e consegue, claro, retribuir essa gratidão e essa felicidade. Diferente dos homens. Tô brincando, gente. Mas eu acho que a gente percebe mais, tá bom? Então é o mesmo hormônio da felicidade, é o mesmo hormônio da gratidão. E aí veio uma coisa que eu até falei esses dias. Existe uma escala, não sei se você conhece, uma escala de felicidade, uma escala de frequência vibratória. Todos nós temos uma frequência vibratória,
todos. Então, eu tenho uma frequência aqui que deve estar dando assim uns 1000 Hz, né? Esse Nidalva tá aí do outro lado, deve estar fazendo assim uns 300 abdominais lá do outro lado. Agora, se tiver aqui, deve estar fazendo 1000 cordas. Então, cada uma dentro da sua felicidade, dentro do seu estado, a gente carrega dentro da gente uma frequência vibratória. Segundo os estudos de energia, né? De corpos energéticos. Isso aprendi muito, inclusive nas aulas de yoga, na formação de yoga. E quando a gente tem uma frequência vibratória boa, o que acontece com a nossa vida? Então, se eu corro, se eu tô feliz, se eu tô animada, eu tô liberando os mesmos hormônios da gratidão, o que vai acontecer na minha vida? De acordo com a lei da atração, aquilo que vai, aquilo que eu emano, é aquilo que eu recebo. Certo? Por isso que os meus alunos milheiros são tão felizes, por isso que essa milhas aqui tem uma egrégora de luz dourada, né? Porque a gente emana essa energia, a gente emana a felicidade. E a corrida, gente, é uma coisinha boba, né? Mas a gente fica tão feliz, com bem-estar tão boa, aquela vontade. Então, aquela frequência vibratória aumenta e eu aproximo de mim pessoas que também estão na mesma vibração. Mas, Karenina, mas tem uma pessoa que ela é muito ruim, que ela é muito chata, que ela é isso, que ela é aquilo e tal. Não tem problema, porque você aproximando dela, ela é tomada por essa frequência vibratória. Entendeu? Por isso que as pessoas, quando correm, elas têm muita proximidade com outras pessoas. Né? Quando a gente corre, a gente tem muita facilidade de fazer novas amizades, novos amigos. E mesmo que a pessoa esteja assim com um pouquinho de baixa astral, você empresta um pouquinho para ela, mas isso não te atrapalha. Tá bom? Certo? Então a frequência vibratória é muito boa e está muito relacionada ali à questão emocional, uma questão também assim um pouco energética, tá? O controle emocional. Alguém aí, quando corre, sente que tá... O pau ali tá quebrando ali do outro lado, mas eu tô aqui, ó, tranquila, calma, serena. Alguém percebe isso? Que tem mais paciência, que fica mais tranquila e ao mesmo tempo quando não corre, quando não treina, fica irritada, fica de mau humor, né? Alguém percebe isso? Esse controle emocional aí em jogo, quando corre, quando não corre, quando treina. Isso aqui também não é específico de quem corre, mas quem faz exercícios em geral. Alguém sente isso? E mais um outro ponto que é o benefício do autoconhecimento. Quando nós corremos, acontece um monte de coisa fisiológica, emocional, e a gente acaba se entendendo um pouquinho mais. E é uma reflexão que eu sempre gosto de fazer, né? Que aprendizado a gente sente, que aprendizado a gente percebe depois de cada treino, que aprendizado eu posso entender aqui quando eu me machuco, quando eu tô uma dorzinha no joelho, uma dorzinha na canela, uma dorzinha no quadril. Será se foram os meus excessos? Será se é meu peso que eu preciso melhorar? Será se é a minha capacidade de resiliência? Porque a gente sabe também que tem a dor física, mas tem a dor emocional, né? Será se eu tô correndo muito, tô muito ansiosa, tô colocando essa ansiedade aqui dentro do meu treino também? E a corrida pra mim, é uma atividade assim que faz isso. Tanto por todos esses benefícios que eu acabei de falar pra vocês, de melhora neural, melhora do corpo energético, melhora de tudo, mas ela tem uma capacidade grande. Todo mundo que corre deveria fazer um autoconhecimento, tá bom? Por isso que muitas pessoas falam, né, que a corrida é terapia. Hoje até vi uma camisa assim que a mulher dizia assim: eu resolvo meus problemas na corrida, né? Porque a gente resolve muita coisa, mas não descarte a possibilidade de você fazer uma terapia, tá? A terapia é sempre importante. A corrida você não ouve ninguém, você ouve você e o seu ego, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Agora os cuidados específicos para nós mulheres. Quais são os cuidados específicos? Primeira coisa, top. Primeira coisinha ali, ó. Peito firme no corpo. Tá bom? Nada de correr com um topzinho que é uma alcinha aqui, tá? Invista num top, pode ser um top que você usa quase todo dia, mas tem que ter um top firme, principalmente se você tem um seio maior, se você tá acima do peso, tá? Então a gente tem que correr com um top mais firme. Por quê? Porque a nossa mama, ela é sustentada por um filetinho aqui de, vamos dizer assim, de um músculo, que ele é muito leve. Então, quem não tem flacidez depois que tem bebê? Quem não tem flacidez depois que emagrece, né? Quem não tem flacidez depois... Eu tô falando de pessoas que não tem prótese, tá, gente? Mas assim, quem é que não tem, né? Flacidez no seio. E aí, quando a gente corre, o que acontece? Isso balança mais. Então, a gravidade é para todo mundo. Não é só para quem é novinho, para quem é velho. Não, é para todo mundo a gravidade acontece.
tá bom? Então a gente precisa o quê? Sustentar mais esse seio, para evitar essa gravidade ficar aqui toda hora em excesso e acabar aumentando essa flacidez dessa musculatura, tá bom? Então, ó, se eu tenho um seio grande e eu tô menstruada, vou botar mais um em cima do outro, né? Às vezes assim, eu fico, meu Deus do céu, eu falo pra ela, não falo, quando eu vejo mulheres correndo, balançando o peito, entendeu? Não façam isso, por favor, guarde o peitinho bem firmezinho no corpo de vocês, escuta a dica da coach, tá certo? Segundo ponto de cuidados específicos para mulheres, menstruação. Quem é aqui que consegue correr menstruada? Quem consegue treinar quando tá menstruada? Né? O primeiro e o segundo dia é mais complicadinho, sente muita cólica. O que acontece? A corrida, especificamente a corrida, ela libera no nosso corpo todos aqueles hormônios, lembra que eu falei? E quando a gente aumenta mais a nossa capacidade aí de circulatória, é como se o fluxo sanguíneo ele tivesse que, então eu vou passar para as minhas pernas, vou passar para os meus braços, para o meu coração. Esse fluxo sanguíneo que às vezes acontece na região, né, uterina, ele fica dividido, tá? Então, quando a gente está menstruada, claro que depende muito de pessoa, depende muito de cada mulher, de cada fluxo, há uma condição de você diminuir aquele fluxo. Experimente. Eu também sou uma pessoa que no primeiro dia de menstruação eu fico podre. Eu fico só deitada, assim, com as pernas pra cima. Tô brincando, mas eu fico, assim, ruim. Mas, quando eu faço, nem que seja levinha, uma corrida leve, uma caminhadinha leve, a gente sente menos aquele peso nas costas, libera um pouquinho mais. Exatamente porque eu já falei todos aqueles benefícios e é muito relativo a isso também, tá bom? TPM, eu já falei isso outras vezes, eu vou repetir. Turminha, 5 dias antes da sua menstruação, você deve aproveitar a corrida, tá? Não deixe, pelo amor de Maria José, tá? De Nossa Senhora, que tá chegando agora, dia 1º de maio, pelo amor de santo, não deixe de treinar nos 5 primeiros dias antes da menstruação. Por quê? TPM é quando a gente aumenta a nossa ansiedade, nossa vontade de comer mais doce, nossa vontade nosso corpo muda muito, começa a ficar mais suada, mais calorenta, e aí, então nesse período a corrida tem melhores benefícios ainda. Então comprove, escuta o que eu tô dizendo, assim, tente fazer o treino 5 dias antes da TPM e veja como é que vai estar o ciclo menstrual. Tá? Por exemplo, aqui a Raquel disse que no primeiro dia não consegue correr, mas experimenta nos 5 dias antes, dá uma corridinha mais leve, claro, um treino que te ajude nisso, nesse momento circulatório, né? Nessa questão mais circulatória, experimente como é que fica o ciclo menstrual, né? Eu, por experiência própria, percebo que meu ciclo fica menor, então o fluxo, aliás, ele não fica tão intenso, então o fluxo que era para estar 5 dias, fica 2, 3, fica menor. Tá bom? Menopausa. A corrida, quem tá chegando na menopausa ou está na menopausa, a corrida tem um efeito muito bom. Principalmente nos efeitos dos calores, no efeito daquela gordurinha abdominal que começa a aparecer aqui na barriga. Então ela tem efeitos muito positivos em relação a todos os hormônios que eu já falei. E principalmente os sintomas de calor, de depressão, de cansaço, de sensibilidade, né? Então, esses pontos aí, eles são cada vez mais beneficiados. Eu vou mostrar depois as pesquisas para vocês entenderem e validarem isso daí, tá bom? Outro ponto que eu acho muito importante pra gente lembrar, deficiência de cálcio, tá? Sempre vejo exames, sempre vejo como é que tá meu check-up, se eu tô com deficiência de cálcio, tô com deficiência de vitamina D. Sempre vejam isso, tá bom? Principalmente se você perdeu peso de forma assim um pouquinho mais brusca, ou de forma, mesmo que seja controlar mais um pouco mais, tá? Porque às vezes a gente não sabe, não percebe, mas a gente tá perdendo um pouquinho de cálcio e volta lá para aquilo que eu falei antes da densidade mineral óssea, tá bom? Tem que saber aí como é que tá. Vitamina D é a mesma coisa. Ah, Karina, mas não dá para pegar sol. Não, mas o médico ele vai dizer o que é melhor, né? A forma melhor de suplementar essa vitamina D aí no nosso corpo, que é muito importante não só no ciclo hormonal, como também no ciclo da vida, né? A vitamina D. E agora tem 3 pontos aqui que eu quero muita atenção, que acontece muito com as mulheres, especificamente na corrida, que são a questão das lesões, tá? A gente tem 3 lesões comuns. Mulheres têm 3 lesões comuns, que são as lesões do quadril, né? Lesãozinha aqui do quadril, por quê? Porque o nosso quadril ele fica maior,
Se o nosso quadril aqui ele tá grandão, por quê? Por que o nosso quadril cresce? Porque a gente tem que segurar um bebê, então o nosso quadril fica maior. E aí, por conta disso, há uma facilidade na hora de correr, de acordo com a técnica, da gente jogar esse quadril para frente, que é correr sentado. Vocês já ouviram essa expressão? Então, essa coisinha de correr sentado e juntando com o fato de você ter mais resistência, da gente conseguir ter mais resistência, pode ocasionar uma lesão no quadril, tanto na pelve como na pubis. E também no glúteo médio aqui, ó, que é esse músculozinho aqui que fica irradiando para a coxa, para trás da coxa, até chegar no joelho. Tem gente que sente até a panturrilha, tá bom? Então, isso é uma lesão muito comum em mulheres por conta do tamanho do quadril para correr e na hora que faz a corrida. Então, a gente precisa lembrar dos exercícios, depois daqui a pouquinho eu vou falar quais são os principais exercícios, mas a gente tem que ter cuidado. Então, sentir uma dorzinha no quadril já é um ponto de atenção, tá bom? Segundo ponto é a questão da flexibilidade. Como a gente tem maior flexibilidade e o nosso quadríceps, a nossa coxa é mais volumosa, em geral, né? Não é toda mulher, mas em geral, a nossa coxa, olha para sua coxa, vê o tamanho dela, ela não é mais volumosa? Ela não é mais forte que a parte de trás da sua coxa, não é? A parte de trás da coxa, o músculo de trás da coxa, ela não é menor, por isso que a gente faz muitos exercícios de stiff, de avião, elevação pélvica, a gente faz muitos exercícios desses, levantamentos, né? Então, como a nossa coxa é mais forte, então acaba também tendo problemas aonde? Nos joelhos, de afrouxamento ligamentar também, tá? Então, é um ponto também aí muito importante que a gente precisa entender que sentir dorzinha no joelho, fala com o professor, diz o que é para não agravar, tá? E aquela questão da resistência, né? Que são os excessos. Como nós somos pessoas corredoras, mulheres maravilhosas que são acostumadas a correr, né? Que a gente tem maior resistência, a gente consegue correr mais tempo em relação a homens, a ficar mais tempo na corrida, a gente também pode ter excessos, lesões por excesso, né? E essas lesões por excesso tem várias. Tem a canelite, que pode agravar para uma fratura por estresse, tem no calcânio também, tá bom? Então, cuidado com essa capacidade que a gente tem de resistência, né? E acabar o nosso corpo, nossas articulações não estarem tão protegidas e tão firmes e tão prontas para isso, tá bom? Então, toda vez que a pessoa diz assim, mas a corrida lesiona. Lesiona não. A corrida é o movimento mais natural depois da caminhada. Primeira coisa que você faz depois da engatinhada, né? A primeira coisa que você faz quando nasce é engatinhar, depois levanta, caminha e depois o menino sai correndo que ninguém nem ensina ele a correr. Ele simplesmente sai e vai embora, né? Então a corrida é o movimento mais básico da gente e a corrida não é para lesionar. Lesiona por conta de tudo isso. Às vezes a gente tem um hábito muito sedentário. Eu mesmo fico o dia todo sentada. Na hora que eu vou correr, se eu não me alongar, se eu não me aquecer, não fizer um preventivo, um fortalecimento, não adianta, eu vou me machucar, tá bom? Beleza? Um outro cuidado que eu quero muito dizer aqui é a questão do nosso ego, né, gente? Quando a gente corre, a gente fica muito vigorosa, a gente fica muito bem, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para que isso não fique no excesso. Tudo que é excesso é ruim. Então, já tive diversos alunos e alunas lindos, maravilhosos, mas que em alguns momentos sofrem um pouquinho ali de excesso de ego. O ego infla e isso acaba ficando, porque eu sou bonzão, porque eu sou isso, aquilo, não. Momento de empatia, a pandemia veio para ensinar a gente, né, a ser mais... Não é pra gente ficar na inferioridade, mas também não precisa ficar na superioridade. Então, de ajudar as pessoas, de ser o mais humilde. Se você já corre, não tem problema correr um pouquinho mais lento com uma pessoa que tá ali precisando, né? Dar um apoio, dar uma ajuda, contribuir de alguma forma com sua experiência. Que como a Analete falou aqui, né? A corrida ela é individual para cada um. Eu tô falando coisas que eu já carrego das minhas experiências aqui de correr e de alunos que eu sempre treinei, mas cada um tem um ponto específico. Pode ser que eu diga que, olha, gente, é melhor vocês todo mundo pisarem com o médio pé. E tem uma aluna que diz, não, eu sempre pisei com calcanhar e nunca senti nada, e as outras pessoas também acabaram entendendo que é assim também, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com excessos, tá? E por último, claro, o pace.
pace para mulher não é importante, tá bom? Claro, óbvio que a gente precisa evoluir. Então, se hoje eu consigo correr 5 quilômetros em 30 minutos, eu quero evoluir. É importante a gente evoluir. A gente tá aqui para evoluir, para crescer. Mas ele não deve ser uma coisa que eu tenho que perseguir, tá? Então, eu preciso melhorar. Então, hoje, esse mês eu vou correr 5 quilômetros em 30 minutos. Mês que vem eu vou correr 5 quilômetros em 29. Porque quando a gente faz assim, sem querer perseguir aquela coisa, vem assim, ó, rapidinho. No próximo longão eu vou correr 5 quilômetros e 29 e diz, nossa, que coisa, aconteceu, tá? Porque o que é importante é que você sentir o seu corpo. Tudo que vai pro extremo a gente tem que ter cuidado. Também não é pra ficar só ali, correndo sem perceber se eu tô melhorando, se não tô, porque eu quero é curtir, não. Porque quando a gente também faz isso, o nosso corpo ele não evolui. Nem a nossa fisiologia, nem a nossa frequência vibratória, nem nada evolui. A gente tem que estar ali no caminho do meio sempre, certo? Concordam com tudo que eu falei? Concordam? Concordam sim ou sim? Digam aí pra mim o que vocês estão achando disso tudo que eu tô falando pra vocês. É importante? Tá fazendo sentido? É realmente uma coisa que vocês já tinham pensado, já tinham percebido isso? Vão se encaixando, as coisas vão entendendo, tá? E agora vem as recomendações principais. A primeira recomendação é a recomendação da alimentação. Eu tenho que me alimentar porque eu corro, não é para comer, mas eu corro para poder melhorar a minha saúde, né? Então, se eu corro para melhorar a minha saúde, não vai adiantar nada eu correr e me acabar no fast food, me acabar numa pizza, me acabar num hambúrguer, me acabar com tudo. Até porque, quando a gente corre, vocês sabem a fominha que dá, né? Quem aqui não sente uma fominha gostosa, não depois que corre, mas no outro dia, meu bem, pode me esperar, meu café da manhã vai ser caprichado, tá? Carol, escreve essa pergunta bem aqui no quadrinho de perguntas que no final da live eu respondo, tá bom? Qual o melhor horário para correr, tá? Pode colocar aí que isso é um assunto muito legal, inclusive eu tô devendo essa live aqui sobre sono, né? Melhora do sono na corrida, sono, tudo, certo? Então a alimentação tem que seguir. E aí, você tem que seguir a melhor alimentação para você. E também vou trazer uma live quentíssima daquela nutricionista que corre e é vegetariana. E é uma nutricionista que fala muito sobre o vegano, fala muito sobre alimentação, mas ela ela não recomenda apenas a vegetariana, tá? Ela recomenda diversas outras coisas e é uma nutricionista esportiva. Vou trazer ela aqui, ela já combinou comigo, já confirmou que quer. E eu quero muito trazer pra gente desvendar esses segredos. E assim, vocês vão ficar de boca aberta e entender que essa alimentação pode ajudar muito a gente aqui na corrida. Principalmente em relação à inflamação, a dores e a lesões. Vocês vão ficar besta, bobos. Seguinte, então alimentação tranquilo, né? Tem que comer bem. Procura um nutricionista. Se você não quiser procurar um nutricionista, não quero mais nutricionista porque eu sei aquela coisa, aquela mesma história de sempre. Volta algumas lives, que eu já fiz live aqui com o nutricionista, com a Adriana. Já postei um monte de coisas que são importantes pra gente comer. Nossas sementes, semente de gergelim, semente de abóbora, semente de chia. De tudo isso daí a gente tem que comer todo dia, toda hora, tá? Não pode abrir mão disso. Então, come aí direitinho, tá? Precisa se alimentar certo. Até porque quando a gente tá correndo, a gente carrega 3 vezes o peso do nosso corpo, ó. Então, imagina, se eu tenho 70 quilos, imagina correr com 210 quilos. É muito peso, gente. E aí, quem é que sofre? Vai pra onde? Vai lá pras articulações, tá bom? Segunda coisa que eu sempre recomendo, eu acho que também é uma live que eu tô devendo a vocês, que é a do jejum, correr em jejum. A corrida em jejum promove um monte de outras coisas, além desses benefícios que eu acabei de falar. Ela promove efeitos muito benéficos e é uma das formas principais da gente utilizar a gordura como fonte de energia. Então, se a mulher já usa isso, se eu tô correndo em jejum, meu amigo, é batata. Batata, batata. Eu desconheço uma aluna que tenha seguido uma dieta certinha e tenha corrido de manhã em jejum, que não tenha tido resultado. Quem for minha aluna aqui, pode anotar, pode dizer se eu tô mentindo. Analete, Jaque, quem é que tá aqui que sabe como que isso é importante. Agora, é um treino qualquer? É uma corrida qualquer? Não. Tem que começar devagarzinho e quando eu fizer a live de correr em jejum, vocês vão entender. Tá bom? Outro ponto, 2 coisas aqui que eu quero falar. Treino de força e treino de subida.
O treino de subida é como se fosse um treino de força, mas o objetivo é um pouquinho diferente. O treino de subida é mais para a gente evoluir na potência. Lembra que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de potência? Então, o treino de força seria uma forma de subida, seria uma forma de evoluir na potência. E o treino de força, lógico, é o funcional. Então, não podemos abrir mão do funcional. Para quê? Para fortalecer aquela parte de trás da perna, que é o reto femoral, né? Para fortalecer outros grupos musculares que a gente não usa muito na corrida, né? Para fortalecer também nossa coxa, que mesmo que ele seja forte, mas precisa fortalecer glúteo médio, adutores, enfim, tudo isso é fortalecimento de corrida, principalmente para mulheres, tá bom? Treino de subida, treino de força. Core, treino de core. A gente precisa estar com o nosso core firme, mas não é só para beleza, não é somente para beleza, para ficar bonita, não. Também, né? Quem nunca? Mas o treino de core ele é importante porque ele é nosso pilar, ele é nossa sustentação. E quando a gente faz um treino de core certinho, corretinho, nossa tendência é correr melhor. Nossa tendência é correr de forma melhor, mais harmoniosa. Não quer dizer que vai correr que nem um robozinho, mas a gente mantém o nosso corpo de forma mais sustentável e perde menos energia. E, inclusive, é uma grande novidade que a gente vai trazer aí em maio, meados de maio e junho. São clínicas específicas de técnica de corrida. Toda sexta-feira a gente vai trazer pra gente entender como é que é essa técnica e não adianta só assim ficar falando, porque eu preciso e fazer aqui, não. A gente vai fazer e vai aplicar isso nas sextas-feiras e vai durante quatro semanas depois verificar, né? Então eu vou fazer aqui videozinhos com os alunos, como é que tá essa técnica. A gente vai durante 4 semanas fazer os treinos para melhora de técnica e lá no finalzinho a gente vai ver se melhorou, se não melhorou, se adiantou, o que foi que, né? A gente vai, minha amiga, agora a Milas vai ser uma clínica, um laboratório, certo? Beleza? Então treino de core e outra coisa também, assoalho pélvico. Quando nós corremos, nós mulheres corremos, há uma pressão maior na pelve, aqui ó, entre nossas pernas. Há uma pressão, não só mulher, mas também homem. Mas existe uma pressão maior. E aí o que acontece quando a gente tem assoalho pélvico mais frouxinho? Xixizinho. A gente começa a fazer xixi. Incontinência urinária. Vocês já sentiram isso? Tem alguém aqui que tem vergonhinha de falar disso? Mas pode acontecer, de a gente estar correndo e, opa, saiu ali rapidinho o que aconteceu. Então, essa é uma fragilidade do assoalho pélvico. Eu tenho certeza que as minhas alunas aqui da corrida não sentem isso, mas o assoalho pélvico, que é o core, aquele exercício de elevação de quadril, exercício que a gente mantém a perna assim fechadinha, fortalece esse assoalho pélvico, tá? Faz com que o xixi não desça, tá bom? Treinos em terrenos diferentes. A gente tem que correr só no calçadão? Não. Você pode correr um pouquinho na areia. Sabe aquele pedacinho ali do pescador? Não, ali da pracinha, que tem um pouquinho de grama. É bom correr. A gente sempre, de vez em quando, tá fazendo uns treinos aqui na grama de funcional. É bom fazer também aqui na grama, na areia. Então, mude os terrenos. Evite ficar correndo sempre com o mesmo no mesmo terreno, tá? Isso ajuda também a gente não só ao nosso corpo se adaptar a formas diferentes, mas também ajuda a gente a fortalecer outras estruturas do corpo que a gente não estava percebendo. Tanto que é comum quando a gente corre na areia, as pessoas sentirem depois um pouquinho mais de dor. Nossa, eu tô sentindo um tornozelo que antes eu não sentia, né? Porque começa a usar outras estruturas do corpo, mas de forma boa, uma forma de fortalecer, tá bom? Outra coisa, toda vez que você vê uma pesquisa falando assim, pessoas que correm, não sei o que, perceba, olhe direitinho, com calma, sejamos críticos. Quando a gente escutar qualquer coisa aí sobre corrida, né, vamos entrar, porque a maioria dos estudos, como eu falei no começo, são estudos voltados para homens, não são para mulheres. Então, vamos ter um pouquinho de criticidade e vamos ser uma mulher poderosa mesmo, entender se aquilo ali realmente funciona pra gente. Outro ponto que é super recomendado, gente, meditação. Lembra que eu falei sobre a questão do ego, do corpo energético, né? Então, experimente depois que terminar a corrida, parar um tempinho, dar uma respirada, respirar, né? Melhorar um pouquinho o fluxo respiratório e fazer uma meditação de 10 minutos. Se não conseguir fazer depois da corrida, pode fazer depois do almoço, à noite, antes de dormir, façam isso. Tá? Porque a meditação ela nos conecta de forma melhor com o divino, com o sagrado.
E quando a gente corre, fica um turbilhão de coisas, né? Eu acredito muito e eu aprendi isso, que a meditação, ela nos guia. É igual uma oração, né? O que a gente sente quando a gente ora? A gente sente que a gente está sendo guiado, que a gente está sendo protegido. Da mesma forma como a gente faz meditação, nosso corpo silencia. Então a gente consegue fazer aquela autoanálise, aquela autorreflexão, começa a perceber o autoconhecimento, tá? Você começa a se perceber também o que a gente está fazendo da vida, tá bom? E mais 2 pontinhos, que é corra sozinha de vez em quando. É bom correr com amiga, é ótimo, adorável, a gente bate um papo, né, Jaque? Passar horas conversando durante a corrida, mas experimente de vez em quando correr um pouquinho só, experimente de vez em quando correr sem relógios, ou então deixa ele só marcando ali a hora, sem perceber o tempo passar, tá? E por último, gente, tem que fazer terapia, tá bom? A corrida, ela é muito boa, traz muitos, infinitos benefícios, mas nada substitui um profissional que vai te tratar, que vai ouvir os seus problemas, vai fazer você entender como é que funciona. Tem muita coisa aí do passado, né, que a gente traz da nossas infâncias, da nossa vida, dos nossos traumas de adultos, que a gente precisa compartilhar isso com um terapeuta, uma pessoa que sabe conduzir a gente da melhor forma, tá bom? Certo? Belezinha? Gostaram? O que vocês acharam? Consegui fazer em 1 hora. Foi super rápida, mas deu tempo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Gente, quiser fazer pergunta, tá? Pode perguntar. Sem problema, rapidinho. Mary falou do emocional. Leite falou da ansiedade, da compulsão. Sim, a corrida melhora muito, sim, a ansiedade e a compulsão. A compulsão alimentar é uma síndrome, tá bom? A corrida ajuda a gente nesse acompanhamento, mas precisa, sim, de um terapeuta, ok? E Carol perguntou qual é o melhor horário para correr quando se tem insônia. O melhor horário para correr quando tem insônia depende. Mas eu vejo assim, se você vai correr à noite, pode ser que o corpo estimule. Depende muito do treino, né, também. Mas olha só, o que é o sono? Vou fazer uma live só sobre sono, gente. Mas assim, o nosso sono, ele desencadeia, ele começa desde a manhã, né? A gente fala muito do sono da madrugada, mas começa o seu dia, começa a sua rotina, começa ali desde a manhã. Desde que eu acordo, a hora que eu acordo, o que eu como, o que eu durmo, o que eu trabalho, o que eu faço, a noite é só uma consequência. Eu acredito que se você acorda de manhã cedinho, acorda de manhã cedo, dá uma corridinha, não dorme de tarde, cuida desse sono, faz um ritual do sono, né? 2 horas antes de ir pra cama, ficar. Inclusive eu tenho uma aluna, Cecília, que a gente tá fazendo assim um ritual muito legal, porque ela quer emagrecer, mas ela tinha algumas dificuldades de sono, e quem não tem, né? Então começar a incluir isso, ou então treinar antes das 6 horas. 5 horinhas, 6 horinhas ali no máximo, que é para não atrapalhar esse ciclo e não ficar ativada, tá? E outra coisa, tudo isso aqui que a gente tá falando, luz, desliga, celular, luzinha, Netflix, tem que desligar. Tem que desligar. Mas na próxima live eu vou trazer, a gente vai combinando aí de trazer muitas novidades, falando de sono, falando de jejum, falando do vegetarianismo, falando da respiração. Tem muita coisa legal aí que eu quero trazer, porque agora o mês de maio eu vou focar especificamente na mulher e na corrida. Serve para homens também? Serve, sempre serve para homens. Mas como as minhas alunas, a maioria das minhas alunas são mulheres, alunos e alunas são mulheres, eu vou trazer mais novidades, porque também, quando eu falo, eu também aprendo, né? Quando eu falo, eu também faço, né? E eu acabo me esforçando mais e me cobrando mais para fazer também, tá bom? E isso aqui foi onde eu me encontrei, e toda terça-feira a gente tá aqui de novo para falar sobre corrida. Mês de maio agora é só sobre corrida, resumão, assim, muita coisa legal sobre corrida, sobre desempenho, porque na verdade, se você corre um pouquinho, você já é corredora. Você já nasceu, na verdade, correndo, né? Você já é uma corredora de nascença, mas a corrida muda muito, assim como mudou a minha vida, mudou a vida de várias alunas. Eu quero aproveitar isso e mostrar o máximo possível os benefícios da corrida e como a corrida é gostosa, prazerosa. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu não quero correr. Gente, a pessoa não entende. Na hora que ela começar a correr, ela vai dizer, nossa, por que eu não comecei antes? Não é não? Muito, muito, muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Ótima noite. Ótima noite. Beijão. Obrigada, Carol.
Obrigada, obrigada, gente. Tereza, ultimamente tô me sentindo cansada. Tereza, vê essa questão, viu? Vamos aqui conversar. Vem aqui pra gente poder conversar direitinho, tá? Tamires. Beijo, gente. Muito obrigada mesmo. Espero que eu consiga salvar essa live aqui pra gente poder não perder. Beijo grande! Beijo, beijo!